Lucas capítulo 5, do verso 1 até o verso 11. Olhei por aqui, vamos lá, todos juntos? Certo dia, Jesus estava na praia do lago da Galileia e a multidão se apertava em volta dele para ouvir a mensagem de Deus. Ele viu 2 barcos no lago, perto da praia. Os pescadores tinham saído deles e estavam lavando as redes. Jesus entrou num dos barcos, o de Simão, e pediu que ele o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e começou a ensinar a multidão. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para um lugar onde o lago é bem fundo, e então você e os seus companheiros joguem as redes para pescar. Simão respondeu: mestre, nós trabalhamos a noite toda e não pescamos nada, mas já que o Senhor está mandando jogar as redes, eu vou obedecer. Quando eles jogaram as redes na água, pescaram tanto peixe que as redes estavam se rebentando. Então fizeram um sinal para os companheiros que estavam no outro barco, a fim de que viessem ajudá-los. Eles foram e encheram os 2 barcos com tanto peixe que os barcos... Quando Simão Pedro viu o que havia acontecido, ajoelhou-se diante de Jesus e disse: Senhor, afasta-te de mim, pois eu sou um pecador. Simão e os outros que estavam com ele ficaram admirados com a quantidade de peixes que haviam apanhado. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, também ficaram muito admirados. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você vai pescar gente. Eles arrastaram os barcos para a praia, deixaram tudo e seguiram Jesus. Amém. Você pode deixar sua Bíblia aberta e a gente vai pensar e meditar nessa palavra do Senhor para nós aqui nessa noite. Primeira coisa que eu quero dizer para você aqui, semana passada nós começamos a pensar sobre quando Deus nos chama para trabalhar na sua obra, como que as coisas acontecem. E vimos aqui a experiência de quem atende ao chamado de Deus, que foi a experiência de Josué. Hoje a gente vai ver a de Pedro e dos seus amigos ali, discípulos de Jesus. Quando, em que situação Deus nos chama para fazer algo, o que está envolvido nessa cena toda e que a gente pode aprender e aplicar para a nossa vida. A primeira coisa que eu quero que você pense aqui, a título de introdução ainda, é que nem sempre a capacidade que a gente tem para fazer as coisas na vida é suficiente para nos trazer eficiência. Nós temos uma história de pescadores, gente que trabalhava com isso com muita tranquilidade, era o ganha-pão deles. Aliás, uma pergunta apenas para a gente talvez conhecer melhor. Tem alguém aqui que trabalha com pesca? Eu sou pescador. Tem alguém aqui? Se tiver, levanta a mão. Quem falou? A família da Cássia toda. Não, mas aqui nessa igreja não tem, né? Que trabalha com pesca. Pesca, eles faziam isso, faziam muito bem, faziam constantemente, mas fazer bem, fazer o tempo todo, não garante que tudo vai funcionar bem a vida inteira. E vai sempre acontecer. A história que a gente tem diante de nós fala que eles gastaram um tempo fazendo aquilo que estavam acostumados, mas não deu certo. Está entendendo? Olha, presta atenção numa coisa. Nem sempre fazer o certo vai dar certo. Eu estou te falando um negócio que você está cansado de saber. Mas mesmo assim você precisa ser lembrado. A vida nos dá essas oportunidades de malhar em cima de algumas coisas, elas não acontecerem do jeito que a gente esperava. Quem mexe com computador, curiosamente, como de forma assim, curioso, já mexi muito mais, hoje mexo muito raramente, sabe que o computador tem um lance assim. Você vai lá, pega a instrução, segue tudo que está falando para fazer ali. Dá certinho. Sempre. Não é isso?
Não. Tem dia que o negócio não vai, não sei por quê. Eu já cheguei a abrir um computador pensando que tinha um bicho lá dentro. Não tem lógica. Fiz tudo que está mandando o manual fazer, fiz todos os comandos certos, não funcionou. Minha vontade era jogar para o alto, mas ele não sabia voar, então ele deixou ele em cima da mesa mesmo. Larguei ali, fui mexer no outro momento, num outro dia, e aquilo funcionou. Interessante, fiz a mesma coisa no outro dia. Mas, misteriosamente, né, parece que tem uma questão muito espiritual nos computadores. No outro dia, acho que ele já estava melhor. Né? Eu acho que era computador fêmea, porque devia estar de TPM. Aí estava meio assim, meio apertado, com alguma coisa lá, estava tenso. Ele não quis resolver, não deu certo. E assim, na sua vida, não importa o quão bom você seja no que você é, eu espero que aquilo que você faça muito bem, porque a gente não espera que ninguém aqui seja ruim nas suas atitudes, nas suas funções, nas suas ocupações. Mesmo assim, vai ter dia que não vai dar certo. Não vai funcionar. Estavam pescando, deu errado. Você pode dominar a técnica. Tem dia que não vai ter jeito. Não vai vir peixe na rede. É muito interessante que a gente valoriza muito ter companheiros, né? Ter amizade, ter gente do nosso lado. E é bom mesmo. A Bíblia ensina que é interessante a gente ter parceria, a gente fazer as coisas juntos com outros. Por quê? Porque quando a gente não está conseguindo, o outro vem e ajuda, mas isso também não garante. Eles estavam pescando, então não estavam pescando sozinhos. Tinha um grupo com eles ali. Mesmo dominando a técnica, não deu certo, não funcionou. Tá? Atenta para isso. Mesmo com a boa intenção, com a força, com a energia, com a disposição, com o investimento de tempo, de presença das pessoas que estão junto com você e você com elas, nem isso não é garantia. Não, porque se a gente fosse aqui 5 ao invés de 3, funcionaria. Não funcionaria também. Não daria certo. Se não tiver que dar certo, naquele momento, naquela hora, não vai dar certo. Talvez seja para a gente aprender que a vida é feita de alegria, de frustrações. A gente não pode viver na alta o tempo todo. Tem hora que a vida nos traz essas sensações ruins, e a gente precisa lidar com elas de forma madura. Porque nós já passamos daquela idade onde quando as pessoas tomam um brinquedo da gente, a gente se esperneia, joga no chão, dá cabeçada, chora, faz biquinho. Nós já passamos disso. Aliás, já passamos desse período há muito tempo. Então a gente precisa ser maduro para falar, para pegar a rede, para pegar um instrumento, para pegar as coisas e ajeitar e falar, realmente hoje não deu certo. Eu fiz o que eu tinha que fazer, mas hoje não deu certo. Hoje não funcionou. Hoje fracasso. Hoje foi derrota. Hoje não foi só vitória. Não foi só lindo. Não foi apenas sucesso. Não, hoje não deu. E essa história está por aí. Nós estamos aqui percebendo que alguma coisa ruim aconteceu na pesca deles que não deu certo. Mas o que me chama a atenção aqui, meus irmãos, é que quando Jesus nos chama, nos convoca para andar com Ele, qualquer situação é apenas um motivo para que fique claro para nós que Ele quer que a gente ande com Ele. E até todas essas coisas que nós tentamos, que não funcionou, elas podem sim ser transformadas e mudadas. E elas são usadas não para poder a gente ficar em destaque diante das pessoas, mas para ficar destacado quem é Ele para nós. A história que nós acabamos de ler. Pesca, Jesus pregando, Ele pega um barco emprestado e faz de púlpito. Pensa bem, né? Falta de reverência, pregar num barco, mas Jesus era assim, né? Ele não estava muito preocupado com esses detalhes, não. Dá uma olhada no verso 2 que fala isso, ele viu 2 barcos no lago, perto da praia, os pescadores tinham saído deles e estavam lavando as redes. Lavar as redes o quê? Já deu, não vamos fazer mais nada porque o que a gente tinha tentado não funcionou. Aí Jesus entrou num dos barcos, o de Simão, e pediu para ele que se afastasse um pouco da praia, sentou-se e começou a ensinar a multidão, o que é outra coisa muito estranha de Jesus fazer, pregar sentado. Muito, muito estranho isso. Muito informal. Muito, me ajudei uma palavra aí que Jesus está fazendo, que muito sem reverência. Porque, afinal de contas, você tem que pregar num púlpito em pé de gravata. Né?
Mas Jesus pode, né? Jesus pode, porque Ele sabe que o que importa é a palavra dEle chegar no coração das pessoas, não é Ele ficar bem visto ou ser aprovado para Ele sair bonito na foto. Ele não está preocupado com isso. E nós deveríamos ter a mesma preocupação, de comunicar as coisas certas, na hora certa, sem ficar dando bola para esse negócio. Tem gente que gasta energia para poder ficar criticando os outros. De vez em quando eu recebo uns vídeos aí que eu assisto, o vídeo tem uns 4, 5 minutos, eu assisto 10 segundos dele. Só a introdução já fala, já vem o sujeito malhar o outro aí, ó. Já vem. Eu desligo. E vou assistir um vídeo de piada, que para mim é muito mais interessante. Porque eu não estou afim de ficar criticando quem está fazendo isso ou aquilo, eu não sou o guardião das coisas, da vida de ninguém. O que me interessa, meu irmão, minha irmã, o que interessa para mim, que deveria interessar para você, é que quando nós estamos executando aquilo que nos foi chamado, que nós fomos chamados para fazer, aquilo que está nas nossas mãos, tem hora que não vai funcionar e a gente tem que aprender a lidar com aquilo. E perguntar para Deus, por que eu estou passando nessa situação? Porque alguma coisa o Senhor tem para me ensinar, ou para fazer em mim, através dessa situação. Ao invés de ficar sempre bisoiando o que o outro está fazendo, vasculhando o Facebook dos outros, vasculhando o YouTube das pessoas. E as outras redes sociais aí. Mas vamos lá. Jesus nos chama, somos chamados por Deus para servi-lo. E quais são as reações próprias de quem realmente está sendo chamado por Jesus e está sendo transformado por Ele? E aí eu não estou querendo chamar a atenção aqui para assim, não é como é que chama para vir para a igreja. Isso nós já fazemos. Aliás, isso você já respondeu, você está aqui nessa noite. Eu estou querendo te chamar a atenção para pensar o seguinte, olha, como é que Jesus nos chama, o que acontece com a gente, de fato, quando Ele nos chama para viver uma vida que dá glória a Ele. Então Ele nos chama, e olhando para esse texto nós vamos aprender, que Ele pode nos chamar assim, depois de um trabalho frustrante, depois de um tempo de cansaço, depois de um tempo de exercício que não levou a nada, que não chegou a lugar nenhum. Ele pode nos chamar. E quando Ele nos chama, Ele nos apresenta algo muito maravilhoso, uma pesca absurda aqui. Mas isso não é para a gente poder ficar com o olho cheio de cifrão, pensando em quanto nós vamos ganhar. Quando Deus nos dá as coisas, Ele nos dá para perceber o quanto Ele é diferente na vida da gente. Tudo que nós recebemos de Deus não é para a gente poder ficar com o olhinho brilhando assim, querendo ter um chaveirinho do tio Patinhas, coisas do tipo, de tanto que gosta de dinheiro. Não. Seja o que for que Deus faz, Ele faz muita coisa na vida dos seus filhos. Ele faz para mostrar para a gente o tanto que Ele é diferente, especial, maravilhoso, único na vida daqueles que o seguem. E isso fica comprovado. Nós temos um cidadão aqui que ele não vai deixar a coisa ficar assim, tem um personagem aqui no texto que ele não vai deixar a coisa ficar assim, mais ou menos, ele não consegue. Quem que é o rapaz? É o Pedro. O Pedro não consegue ser aquela pessoa que é mais contida, né? que fala as coisas com um pouco mais de tranquilidade. Não, Pedro se joga mesmo. Mas antes disso, o que acontece? Dá uma olhada, meus irmãos. No verso 5. Vamos ler de novo o verso 5. Diz assim: Simão respondeu, mestre, nós trabalhamos a noite toda e não pescamos nada. Mas já que o Senhor está mandando jogar as redes, eu vou obedecer. Sabe, a atmosfera de transformação verdadeira na vida do crente só acontece quando ele está disposto a obedecer. Quando ele escuta o que Jesus fala e ele repete assim, olha, o que Jesus falou é o que vale. É o mais importante. Não tem porém, não tem se, não tem mas, não tem, mas no nosso tempo, não tem isso. Tem apenas assim, o Senhor mandou, eu faço. É fato, eu já fiz o serviço, eu entendo do serviço, eu sou um pescador de carreira, mas quem está pedindo para jogar a rede não é um qualquer, é Jesus que está falando para fazer isso. Então eu vou obedecer. Sabe,
essa obediência incondicional, essa obediência total, essa obediência que faz com que Pedro realmente consiga jogar todas as fichas na palavra de Jesus, é o que precisa acontecer na vida do cristão. A gente não pode obedecer Jesus pela metade e falar que está seguindo Ele. A gente precisa deixar de ser orgulhoso, de ser, assim, muito preocupado com o que as pessoas pensam, o que vão falar da gente, e nem muito confiantes na nossa destreza, na nossa capacidade de fazer as coisas, porque até aquilo que a gente faz, que não deu certo, se Jesus mandar fazer de um outro jeito, pode fazer, que vai dar certo. Aonde que eu quero chegar com isso? Eu quero que você e eu tenhamos uma obediência total a Jesus. Se Ele falar para você assim, olha, a solução para você, o caso seu, da sua casa, com seu filho, por exemplo, é você falar que o ama e parar para ouvi-lo. Você vai fazer o quê? Você vai levantar uma listinha e falar, pastor, olha aqui, ó, o tanto de vezes que eu já parei, já falei com ele, já falei que eu amo. Não, você não vai fazer isso. Você vai falar assim, eu já fiz, mas o Senhor está mandando e eu faço de novo. Eu fiz, não deu certo, mas agora o Senhor está mandando, eu vou fazer de novo. Porque aquilo que Jesus fala para a gente fazer, não é furada, não é perda de tempo, não é para poder apenas ocupar um espaço da agenda da gente, para poder ganhar tempo, não. Porque aquilo que Jesus nos manda fazer é aquilo que dá certo, é o correto. Então a gente precisa deixar de ser orgulhoso, renitente, topetudo, e falar assim, eu até já fiz, mas o Senhor está falando, eu vou fazer de novo. Agora eu acredito que muita coisa que Jesus nos manda fazer na nossa casa, por exemplo, a gente ainda não fez. A gente ainda não fez. Que Ele manda que façamos na sua igreja, na igreja que estamos locados para servi-lo, a gente ainda não fez. A gente ainda não fez. A gente pode começar a fazer agora. No trabalho da gente, tem gente que vive amargurada com o seu trabalho, com a sua profissão, com a sua ocupação, e talvez porque a pesca está ruim, porque está pegando pouco peixe. Converse com Jesus, tenha um contato com Ele, ouça o que Ele está dizendo para você fazer, de repente Ele está falando, faz de novo o que eu estou mandando fazer. Tenha prazer em obedecer a Cristo, em fazer aquilo que Ele manda, em ouvir a sua voz. O problema, meus irmãos, é que o tempo vai passando e outras vozes vão chegando no coração da gente, ocupando um espaço que elas nunca deveriam ter ocupado. Quando a gente se converte, quando nós passamos por uma experiência de transformação, nós estamos dispostos até morrer por aquilo. É interessante como é que é. E a gente quer comer a Bíblia, quer ler a Bíblia toda, quer saber tudo o que está acontecendo, a gente quer saber o que Deus fala. Mas eu não sei em que momento da vida que a gente vai ficando mais besta, mais bobo, mais desligado, desatento, que vão aparecendo outras vozes falando para a gente assim, olha, não precisa pescar assim não, sabia? Dá para pescar de outro jeito. Não, não faz isso não. Aliás, pesca já não é o melhor negócio mais. Sabe o que é um negócio bom para você, Pedro? Pegar o peixe que chega na praia e vender. Seja o atravessador, ganha mais dinheiro. Dá mais lucro. Você vai ter que suar menos, fazer menos força. Sempre vai ter uma opção alternativa. Mas a voz de Jesus é que vale. A voz do Senhor é que precisa ser a voz que comanda o nosso coração. A palavra de Deus realmente a Bíblia fala sobre ela, que ela é viva e é eficaz. Ou seja, ela não é apenas um montinho de história e nem muito menos um manual que não serve para nada, não. Ela é viva e ela é eficaz. E ainda fala que ela é mais cortante do que qualquer faca de 2 gumes.
ela causa ferida também. Mas a gente prefere ouvir tantas outras vozes. Como é que educa filho? Ah, a Bíblia já está ultrapassada. Para que escutar a Bíblia? Nada. Vamos escutar os especialistas. Vamos escutar os especialistas. Bem, o resultado está aí já. A gente está vendo o que está dando. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedorias aos simples. Mas tem gente que quer ficar inteligente de outra maneira. E ele lê um monte de coisa que eu acho legal que leia mesmo, mas ele coloca essas outras coisas num patamar acima da Bíblia. E quando Deus fala para ele fazer, ele fala, não, eu faço só lá na igreja. Lá na igreja eu levanto a mão, bato palma. Se der bobeira, eu dou até uma choradinha na hora do louvor. Tem crise não. Tem facilidade. Mas é só ali, porque passou dali, o que comanda a minha vida são as regras do mercado, são a maneira de lidar com as coisas do jeito que eles colocam aí. Eu não sou um servo, eu não sou um seguidor de Jesus, eu sou apenas mais um cone que acompanha um monte de outro cone que segue aí a onda. Porque o que Jesus fala para mim só fica dentro daquela quadrado lá da igreja, só dentro do caixote, não passa dali. Não entra no coração, não faz diferença, não me faz tomar posturas, que mesmo que eu tenha que repetir as coisas que até agora não deram certo, eu vou repetir, porque agora eu estou seguindo a voz do Mestre. E é nessas coisas que eu creio que a gente tem que, a gente precisa dar uma respirada e falar, Deus, estou vacilando nisso aí, estou errando nesse negócio, eu preciso te ouvir mais, eu preciso ouvir mais o que o Senhor tem para dizer para mim. E menos o que os especialistas estão falando. Porque, afinal de contas, meus irmãos, isso aqui não é um clube de encontro para mentes brilhantes. Isso aqui não é um clube de encontro para mentes brilhantes. Uma associação de literários, não, isso aqui não tem nada a ver com isso. Um ponto de encontro para se recitar poesia. Não, isso aqui é um lugar onde pecadores se encontram para poder celebrar a graça de Deus derramada sobre nós. E que colocam a sua vida debaixo dessa história, dessa narrativa. Para nós a narrativa que vale é essa. Toda narrativa que passar disso é mentirosa, é do demônio. A gente só acredita nisso. E é a partir disso que a gente vive. Nós cremos nisso e vivemos a partir dessa nossa crença. Então, a voz de Jesus precisa ser importante para a gente. Se Ele falar, faça. Se Ele te disser, obedeça. Se Ele falar algum negócio com você, comigo, e for a coisa mais óbvia do mundo, simples, faça. Faça, porque quem falou foi Jesus, o que Ele fala não merece nenhum descrédito, nenhuma desconfiança. O que Jesus fala merece toda a nossa atenção e respeito. De tempo em tempo aparece uma notícia, quando eles vão dar uma notícia muito ruim, né? Normalmente são notícias ruins. Tem uma chamadinha na TV, não tem? Uma musiquinha que toca assim. E aquilo parece que tem um poder de hipnotizar a gente. De dar uma travada. A gente tocou aquela música, opa. Para mim ficou marcado desde 1º de maio de 1994. Você sabe o que aconteceu em 1º de maio de 1994? Ayrton Senna, tá vendo? Depois desse dia, nunca mais eu consegui escutar essa música e não parar para ouvir. Essa chamada. É interessante que a gente para ouvir, porque aquilo tem para nós um valor, assim, comunica um lance assim que vai vir um negócio aí que precisa de atenção. Aí que está. Jesus está o tempo todo falando para mim e para você na sua palavra, mas a gente nem para ouvi-lo direito. Alguns de nós têm tido dificuldade de separar 10 minutos por dia para ler a sua palavra. Eu acho que são poucos, espero que sejam poucos. Para parar e falar assim, Deus, não quero ouvir mais nada, quero só ouvir o Senhor aqui agora, a sua palavra, só isso. Não dá, né? Porque o dia está apertado, afinal de contas, o que é 24 horas num dia? Nada, né? Miséria.
Muito pouco. Por que eu vou separar de 24 horas, 10 minutos para ouvir Deus, para ouvir sua palavra, para me colocar diante dele e falar assim, eu quero te obedecer, me mostra como te obedecer nesse dia. Não dá para fazer isso. Mas solta a vinheta. A gente para na hora. Para na hora. Na hora, a gente trava e quer saber o que está acontecendo, mas não quer saber o que Deus está falando. Quem está sendo chamado por Deus precisa aprender, precisa lembrar de que só dá para fazer isso de uma maneira correta com a obediência total, obediência incondicional à palavra de Jesus. Não dá para fazer de outro jeito. Eu vou obedecer pela metade, então você vai servir pela metade, vai seguir pela metade, vai experimentar parte, mas não o suficiente para ter seu coração tratado e transformado. Segunda coisa que acontece quando nós somos chamados a seguir Jesus, a gente precisa passar pelo processo de reconhecimento da nossa natureza ruim, pecaminosa. Olha, meus irmãos, o texto diz de uma maneira muito clara que Pedro, como a gente já disse, não conseguiria agir de uma outra maneira. Ele é muito espontâneo, ele é muito voluntarioso, ele é o tipo da pessoa que toda pergunta que se faz dentro de uma sala, ele responde. Ele tem esse jeitão de ser, e ele viu o que aconteceu, e ao invés dos olhos dele ficarem agarrados na produção, naquela quantidade grande de peixes que estavam ali, ele olhou, ele falou assim, eu obedeci uma ordem aparentemente até ridícula, porque eu já tinha feito o que tinha que fazer. E a partir do momento que eu ouvi o que esse homem me mandou fazer, eu fiz, aconteceu isso aqui. É porque ele é santo, eu sou um pecador. É porque ele é Deus e eu sou um ser humano. É porque ele é um salvador e eu sou um perdido. E a Bíblia diz que ele se joga no chão e fala para Jesus, não fica perto de mim, Jesus, porque eu não mereço. Não se aproxima de mim, porque eu sou um miserável pecador. Todo orgulho, toda soberba, todo topete de Pedro são enfiados na areia agora. Ele enfia de cabeça na areia e fala, eu não quero mais confiar nessas coisas, porque eu não sou suficiente. Eu preciso do Senhor. Sabe, não dá para ser crente, para ser servo, seguidor de Jesus, se você não mantém essa verdade bem aguda dentro de você, que você é um pecador. Você não é bonito, nada. A pessoa fala, você é filho de Deus, você é lindo. O irmão é cheiroso. Para nós, gente, para nós. Mas diante de Deus nós somos pecadores, que precisam da intervenção, da graça, da ação dele especial. O que nos resta é falar assim, eu sou um pecador, eu mereço o inferno. Obrigado então, porque eu estou ganhando o céu. Mas eu mereço o inferno. A gente não pode perder essa verdade não pode deixar ela ficar perdida, não. A gente tem que ter isso claro na mente da gente. E Pedro faz isso com muita, assim, de uma forma muito clara. Parece até meio teatral, mas não é. Ele está sendo espontâneo em falar assim, não fica perto de mim porque eu não te mereço. Agora tem gente que já trata Jesus como se fosse um cachorrinho, que tivesse colocado uma coleira nele, e fala, vem cá Jesus, faz isso Jesus, Jesus pega ele. Tem isso. Nunca viram? Macumba gospel? Tem. Praga cristã? Que tocar em mim, Deus vai fulminar um negócio dele. Para ele, Deus é pitbull. Ele bota para avançar nos outros. Ele está achando que Deus é um Rottweiler treinado para poder defendê-lo, né? Não, ele é Deus, rapaz. Se tem um cachorro nessa história, não é Deus. Não dá para pensar em Deus como cachorro. Jesus não dá para ser essa figura. Ele é Senhor. A única postura que a gente tem diante dele, quando a gente o enxerga de fato, é Senhor, eu sou um pecador mesmo. O Senhor é maravilhoso, que bom que o Senhor é, e eu sou um pecador, eu não mereço isso. Porque quando a gente consegue experimentar isso, meus irmãos, cai por terra toda arrogância, toda sabedoria, todas as carteiradas que a gente dá na vida,
na igreja, cai tudo por terra, a tradição vai tudo por água abaixo, porque não tem nada que garante, não é a família que eu pertenço, o tempo de casa que eu tenho da igreja, não, é o fato de eu estar em contato com Deus, e falei, Ele é muito maravilhoso, e eu sou apenas um pecador. Ele é realmente, então, quer seguir Jesus? Precisa reconhecer de forma absoluta que você tem uma natureza pecaminosa. Eu preciso fazer isso, você precisa fazer isso, nós precisamos fazer isso. Reconhecer que somos falhos, pecadores, a gente precisa se humilhar, aceitar que a gente é pequeno, parar de ser cheio da razão, colocar a nossa razão debaixo da soberania de Deus, humilhar a nossa razão, porque a nossa razão não é grande coisa nada, ela só é boa quando ela é iluminada por Deus, do contrário a gente vai pensar e vai chegar a lugar nenhum. Ninguém se chega a Deus por causa da inteligência dele, não, é a graça especial de Deus que faz isso. Precisamos fazer isso, reconhecer que somos pecadores. Terceira coisa, a gente precisa assumir uma nova identidade, uma nova missão. Sabe um negócio interessante? É que esse encontro com Jesus, ele acontece, como eu já disse, num momento onde está tudo dando errado, a pesca não funcionou, o pessoal está cansado, vamos lavar a rede, vamos para casa, vamos descansar, depois a gente tenta de novo. E Jesus encontra com eles e fala com eles para fazer de novo o que eles já tinham feito, aí a obediência leva a uma experiência de reconhecimento, de miséria muito grande, mas de compaixão de Jesus muito grande por eles. E, por consequência, uma coisa vai chegando e levando a outra, eles são intimados a viver uma nova identidade, uma nova missão. Vamos ler na Bíblia o que diz? Todos estavam admirados. Aí no verso 10 fala assim: Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, também ficaram muito admirados. Eles não tiveram a coragem de pular assim no chão e fazer igual Pedro, porque o Pedro é voluntarioso, mais que eles. Mas eles também ficaram muito admirados. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você vai pescar gente, você será um pescador de homens, tá? Você tem uma nova identidade, você tem uma nova missão. Você tem uma nova identidade, você tem uma nova missão. Você tem uma nova identidade e tem uma nova função na vida também. Essa identidade gera isso. A gente tem visto aí com muita tristeza as pessoas que são vencidas aí pelo desejo da homossexualidade, fazerem diversas alterações no corpo. Mas elas não ficam contentes só com isso. O que elas estão querendo agora? Mudar a identidade. Não basta mudar só o nome de que é conhecido e ser conhecido de outra forma. Querem mudar a identidade também. Porque parece que uma coisa está ligada com a outra. Assim, você não pode ter uma identidade e viver uma vida que faz outra coisa. Você também não pode fazer outra coisa e ter uma identidade diferente daquilo. Então, os discípulos aqui, através da figura de Pedro, sendo exemplo para nós, são chamados a viver uma nova vida, com novas funções. Vocês não vão ficar pegando peixe mais agora, vocês vão pegar gente. Vocês vão pescar pessoas. Vocês vão pescar seres humanos agora, junto comigo. Porque uma nova identidade gera uma nova missão. Uma nova identidade faz de nós um povo que tem um outro porquê da vida. Quem tem uma identidade de ser apenas uma pessoa afeiçoada a questões financeiras, ele só pode pensar nisso mesmo. Porque é aquilo que rege a vida dele. Tudo dele é aquilo ali, só passa ali por questão de dinheiro. Mas quando nós somos chamados a deixar essa identidade de lado e viver uma identidade em Cristo, então o dinheiro é só uma ferramenta. Porque o alvo da vida não é ganhar dinheiro, o alvo da vida é fazer discípulo. É pescar pessoas. Já não é mais fazer o que fazia, mas fazer aquilo que a nova identidade requer. Aquele nome requer.
Se eu sou chamado, por exemplo, de... tem que ter cuidado com os nomes, né? Porque senão a gente acaba pegando um ou outro aí. Vou pegar meu próprio nome, tá bom? Então, se alguém fala para você assim, você conhece o Wellington? Não. Quem que é esse pica-fumo, né? Você conhece o Wellington? Qual que é a sua tendência a pensar? Que eu sou pequeno. Que eu sou, sei lá. O diminutivo traz a gente para baixo, né? Para menos, para uma coisa mais delicada. E se for o Eleitão? Aí você pensa logo num cachaço, né? Num porcão grande. Né? Porque o nome, a identidade, o nome ali está nos empurrando para pensar nisso. Você não me conhece, você está só conhecendo a palavra que está sendo falada a respeito de mim. Tá, meus irmãos? Antes de Cristo, uma pessoa. Agora nós somos servos de Cristo. A nossa identidade está em Cristo. A Bíblia até fala que a gente não é grandes coisas, não. A Bíblia fala que nós morremos e a nossa vida agora está oculta com Cristo em Deus. Não tem vida mais. A gente já não é o que eu penso, o que eu acho, o que você pensa, o que você acha que vale a pena, que deve ser considerado, mas o que Cristo é. Porque a nossa vida está com Cristo em Deus. Então não dá para ser seguidor de Jesus se você ainda fica arrotando a sua velha identidade, sua velha natureza, a sua maneira de agir. Não, você tem que esconder isso. Isso tem que ser minimizado. Aliás, a Bíblia fala que tem que morrer. A Bíblia manda matar. Ela fala, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Nessa hora a Bíblia manda matar. O que tem que morrer? A natureza terrena. Não, porque eu sou assim mesmo, porque eu sempre fui assim. Espera aí, desculpa. Está precisando ter uma conversinha com Jesus. Está precisando ter um papo com Cristo. Está precisando ter um encontro com Ele para perceber que o que vale aqui não é a sua natureza. Não é o que você pensa, meu amigo. Minha irmã, não é o que você acha. O que você gosta. Isso pode ser até legal para um monte de lugar, mas o importante para ser um seguidor, uma seguidora de Cristo é ouvir o que Ele pensa, o que Ele diz a respeito de você, o que Ele está te chamando para fazer. E aí, a gente precisa assumir essa nova identidade. Pescar homens agora. Largar a identidade antiga. Porque eu era mesmo, passou, já foi. Não precisa ser mais. E pensar que tem coisas novas para a nossa vida. Por último, quero concluir pensando nesse ganho todo que os pescadores aqui tiveram. Vocês observaram na hora da leitura que eles estavam lavando as redes, só para você memorizar isso, nunca mais esquecer a história. Tinham tentado pescar, mas não deu certo. Acontece. Tem vezes na vida que as coisas são assim. A gente faz o melhor da gente, mesmo assim não acontece nada. Mas Jesus entra na história e olha para eles e fala, vai lá, vai naquele lugar lá mais fundo, joga a rede lá, faz isso. Eles foram, deu peixe demais, o barco não comportava, tiveram que chamar uns outros amigos no outro barco, e a Bíblia diz que os 2 barcos ficaram tão cheios que eles quase afundavam. Quase afundavam. Mas com muito jeitinho, com muita calma, os homens que entendiam desse negócio fizeram o quê? Chegaram com o barco na praia e derramaram ali na areia toda aquela pesca grandiosa que aconteceu ali. Fartura. O que poderia ser feito com aquela pesca? Afinal de contas, é uma pesca singular, uma pesca exageradamente grande. O que a gente faz quando a gente ganha muito dinheiro assim? Entregar o dízimo? Nada, né? A gente faz umas gracinhas aí, pronto, tal. A gente pensa em umas férias, não é? Eu fiquei imaginando a cena, fiquei pensando assim, pô, se eu fosse pescador, um dia desse eu acompanhei o pessoal pescando aqui na praia, aqui em Vila Velha.
Assim, não eram pescadores que estavam ali, pescadores mesmo, é um povão que estava lá pescando, porque o tanto de tombo, de atropelamento que aconteceu um com o outro, eu falei, esse pessoal não é profissional, não. Mas, no final lá, a primeira vez deu certo, a segunda eu cansei de esperar e fui embora. Eu, mas o Caio. Eles puxaram e veio muito peixe. E é até interessante como é que o pessoal gosta de peixe mesmo, né? Porque aparecia uma galera do nada assim, enchia a camisa, e pai, saía correndo, voltava, não sei onde que eles voltava e corria, ficava um buraco aí, ficava um buraco aí, botava um buraco, tampava o peixe para pegar depois. Mas a questão que eu fiquei imaginando assim, se eu sou um pescador, vivo disso e pego sabe, acontece um lance desse aí. Minha firma dá uma faturada desse tamanho. Caramba. Dá para pensar num monte de coisa, não dá? Férias. Mandar a mulher para o salão e não ter dó. Não ficar nem pensando quanto vai ser, nada, aquele monte de peixe. Só aquele grandão lá que eu peguei, já dá para pagar aquele cabelo dela por um ano. Né? Beleza, estou feito. Trocar a charrete, né? Ou trocar o camelo, no nosso caso, hoje trocar o carro. Né? Trocar o carro, tirar as férias, comprar um terreno, construir alguma coisa, sei lá, dá para pensar um monte de coisa. Dinheiro, gente. Quem é que não gosta de dinheiro aqui? Se tiver alguém que não gosta de dinheiro aqui, eu te ajudo. Pode deixar comigo o seu dinheiro que eu tomo conta. Você. Todo mundo gosta de dinheiro, eu também. Pedro também gostava, os discípulos aqui também gostavam, mas o que acontece? Jesus faz uma proposta para eles. Uma proposta indecente, hein? Larga esse negócio aí, vamos para frente. Porque vocês vão pescar, não é peixe, é gente. Só quem realmente teve um contato com Jesus, nessa profundidade, nessa frequência, consegue entender que dá para largar qualquer coisa, por mais valiosa que seja, para poder abraçar aquela que não tem preço, que é abraçar a ordem dele, a missão dele, abraçar o caminho que é ele, viver com ele. Somente quem experimentou um contato com Jesus, de fato, olho no olho, que percebeu, que até meio que exagerou um pouquinho, se jogou no chão, fez aquele espetáculo todo para dizer que é pecador, mas fez de coração, consegue largar o que tem para poder abraçar aquilo que não está à venda, que não pode ser comprado por nenhum carregamento de peixe, por nenhum faturamento da empresa, por nenhum salário bônus, por 13º, 4º, 15º, tem uns lugares que tem até mais, né? Não dá. Ele não vai fazer. Ele não vai ficar pensando. A Bíblia diz que eles largaram tudo. O verso 11 diz, eles arrastaram os barcos para a praia, deixaram tudo e seguiram Jesus. Deixaram tudo, não levou nada. Estava vendo uma série, o Atirador. Eles pararam um caminhão de dinheiro de um traficante. Lotado, uma carreta lotada de dinheiro. E a ideia é, vamos explodir isso, porque assim o traficante aparece, quem eles queriam pegar, né? Aí tinha os caras que estavam envolvidos ali, o cara pegou e uns 3 grupinhos assim de, né, montinho de dinheiro. Aí o outro virou e falou assim, que isso, cara? Devolve isso aí, dinheiro do tráfico. Ele, não, mas vamos botar fogo nisso tudo mesmo? Não, deixa isso aí. Ele falou, não, eu vou dar para a caridade uma parte. Então vamos embora. Ficou com uma partezinha para ele para dar para a caridade. Não sei para quem queria fazer caridade, se é para ele mesmo, né? A questão é, meus irmãos, eles largaram tudo, sabe por quê? O que estava diante deles, Jesus era tão mais importante, e que não tinha dúvida. Não, eu vou largar isso aqui, porque eu estou abraçando o que é mais importante na minha vida. E eu quero te dizer uma coisa assim, com muito temor aqui nessa noite. Se você ainda não olhou para Jesus e viu nele a pessoa mais importante dessa vida, a ponto, se for preciso, e se ele te mandar você fazer, você vai obedecer, você vai largar tudo que você tem, você ainda não encontrou com Jesus do jeito certo. Você é só admirador de Jesus. Você só admira o que ele faz, você acha ele bonito, interessante, as músicas dele te tocam. Porque quem encontra com Jesus, de fato, como Pedro aqui, recebe um chamado particular, não consegue ficar fazendo conta, negócio,
Um outro cidadão lá na frente encontrou com Jesus e veio com uma conversa até muito boa para o lado de Jesus. Falou: olha, Jesus, bom mestre. Não chegou falando de Jesus, não. Ele chegou com um palavreado certo, reverência. Bom mestre, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? E Jesus falou: os mandamentos. Não, eu guardo os mandamentos. Desde novo eu guardo os mandamentos. A Bíblia diz que Jesus olhou para ele e falou assim: rapaz, só falta uma coisinha para você. Você guarda realmente os mandamentos, mas é só por uma questão de estética religiosa. Você não vive isso de coração. No seu caso, você precisa tomar uma decisão. Vende tudo que o senhor tem e dá aos pobres e vem atrás de mim. A Bíblia diz que esse moço virou muito desapontado, foi dando linha, não sabemos onde foi parar. Sabe por quê? Porque ele não era de fato um encontro com Cristo, de rendição, onde a pessoa se reconhece pecadora. Ali era só uma formalidade, era só uma admiração. Obedecer à lei é algo que fazia com que ele ficasse bem no meio da sua família, no meio de seus amigos, é só para isso. Não era uma experiência transformadora que estava acontecendo, mas com Pedro foi. E comigo, com você, precisa ser também. Precisamos abandonar o que a gente tem de melhor para poder abraçar aquilo que é indispensável, que é a salvação em Cristo. Essa pesca aqui, eu corro o risco aqui de dizer que ela entrou para o Guinness Book da época. O recorde. Ninguém tinha pescado tanto peixe de uma vezada só assim. Numa catada só, não deu. Só eles aqui. Isso podia gerar férias, dinheiro, fama, status, sustento por muito tempo. Mas eles abandonaram, largaram tudo. Todo aquele precioso dinheiro. Porque o dinheiro não era tão precioso assim diante da figura que estava diante dele. A pergunta que eu tenho para fazer para você ir para casa é: Jesus, o que Jesus está te pedindo para largar que você ainda não largou? Porque você acha que aquilo é mais importante do que Jesus. O que é mais importante na sua vida? Se a gente quer seguir Jesus e temos recebido uma convocação para andar com Ele, porque nós somos uma igreja cristã, uma igreja de Cristo, então a gente tem que andar com Ele do jeito dele. Qual é a pesca que você tem que abandonar? Quais são os peixes que Ele está falando para você? Larga isso, porque eu estou fazendo de você uma nova criatura, uma nova pessoa, uma nova história, uma nova vida, uma nova identidade, uma nova missão eu tenho para você. Tem mais para você do que esses peixes aí podem dar. Eu tenho mais para fazer em você do que você mesmo consegue fazer com o dinheiro desses peixes, porque com o dinheiro desses peixes você pode pagar um monte de gente para falar o que quiser para você. Você pode comprar tudo quanto é tipo de remédio com esses peixes, mas eu tenho algo melhor para você do que esses peixes podem dar. E quem encontra com Jesus de fato não tem dificuldade de largar isso tudo para lá e falar assim: isso é nada. É muito, mas diante do que estou sendo chamado aqui, o que está sendo oferecido para mim, isso não é nada. Isso é muito pouco. Eu quero abraçar aquilo que é Jesus e que Jesus está falando para mim. Abaixe sua cabeça, meu irmão. Irmã, fecha seus olhos, vamos ter um tempo de oração para a gente pensar sobre isso. Não é legal que você venha aqui, não é proveitoso que você passe por aqui, experimente tanta coisa e não reflita nessas coisas de uma maneira mais particular, você com Deus. Deus está falando para você alguma coisa nesse instante. Tenho certeza, Ele não deixa a gente perder viagem quando a gente busca Ele de todo o coração. Ouça a voz do Senhor, atenda ao seu chamado, não deixe para depois, não espere que alguém faça por você. A conversa agora não é com o seu vizinho, a conversa de Deus agora é com você, é com o seu coração. Aonde você colocou a sua pesca maravilhosa? Qual é a importância dessa pesca na sua vida hoje? Aonde que ela está? Ou você já abandonou de fato essa pesca? Obediência, reconhecimento de pequenez, de pecado, ouvido atento para receber uma nova missão, uma nova identidade. Tudo isso Deus nos dá através de Jesus.
E Ele tem para nós algo muito especial, fazer de nós uma igreja que também anuncia e acolhe e aperfeiçoa e desafia pessoas. Instrumento, um braço dele aqui nesse mundo. Pai, em nome de Jesus, quero te agradecer, Pai, pela tua palavra, que toda vez que lemos e paramos para ouvi-la, ela nos desafia, ela nos incomoda, ela faz um corte na gente, um corte para... ela fere a gente de alguma maneira, ao mesmo tempo que o Senhor vem e cura com a sua mão graciosa. O Senhor está tirando da gente coisas que não devem pertencer mais à nossa vida, e o Senhor está nos dando a oportunidade de viver uma nova identidade, de viver uma nova missão para a glória do Senhor. Senhor Deus, eu te peço em nome de Jesus, vasculha minha mente, meu coração, os afetos que existem em mim, aquelas coisas que eu amo, e porque eu amo, eu as obedeço, eu as procuro. E se tiver algo que esteja na sua frente, Pai, no nome de Jesus, eu te peço perdão já, mesmo sem reconhecer, sem entender claramente. Mas eu peço que o Senhor ajeite as coisas dentro de mim. Nada pode ser mais importante no meu coração do que o Senhor. Peixe nenhum pode ocupar esse espaço. Dinheiro nenhum, amizade nenhuma, conhecimento nenhum, nada pode ser maior do que aquele que criou todas as coisas e governa todas as coisas com a força do seu poder. Nada pode ser mais importante do que o Senhor. Então me perdoa se eu estou colocando o Senhor na prateleira errada. O Senhor tem que ser o principal da minha vida. E se isso está acontecendo na vida de alguns de nós aqui também, que seja um momento de arrependimento para a gente. Que a gente consiga organizar o nosso interior, a nossa casa, ajustar essas coisas, para poder viver como uma família cristã, como uma igreja cristã, para podermos viver, Senhor, como uma igreja de fato, não um ajuntamento de pessoas que têm o mesmo interesse, mas não, gente que foi convocada pelo Senhor. É isso que nós queremos ser, e nós queremos ouvir o seu chamado. E se de tudo tem gente aqui nesse momento, que até agora não ouviu a sua voz, que ainda não ouviu o Senhor chamar e falar assim, faz isso, faz tal coisa, joga a rede naquele lugar, pela sua graça, pela sua misericórdia, eu te peço, visite o coração dessa pessoa também, visite, que ele tenha hoje ainda a experiência de ouvir o Senhor falar com ele de uma forma particular. Eu peço que assim aconteça, no nome de Jesus, amém.